Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de diodos com corrente alternada, né? Já que vimos toda a parte lá dos cálculos com corrente contínua, né? Vamos utilizar agora o diodo para um outro tipo de aplicação, e vamos ver quais são os objetivos também. Por que a gente vai fazer isso daqui? Tá. Vamos então começar por algumas definições que vocês já têm. Então vamos voltar um pouquinho lá na corrente alternada, ok? Tá. Quando a gente está gerando, pessoal, energia, um exemplo numa usina hidrelétrica, como eu estou colocando aqui nessa imagem, tá? O que é gerado? É feito literalmente fala, é um motor. Só que nesse caso acontece, eu não estou colocando energia para girar esse motor. Eu estou girando esse motor com uma forma mecânica, que no fundo é o fluxo da água passando por ali, ok? Vai girando essas pás e literalmente eu estou girando o motor. E o que eu tiro do motor? Acabo tirando energia. Como ele é um motor girante, né? Então, numa hora o fluxo elétrico vai estar num sentido, né? Os elétrons vão estar indo no sentido, e no segundo seguinte elas vão estar indo no sentido contrário. Por isso que é chamado corrente alternada. Uma hora ela vai, por exemplo, para a direita, e uma hora ela vai para a esquerda, ok? A maioria desses motores que são feitos para estar pegando energia, eles são motores giratórios, entendeu? Então ele vai acabar girando para a gente uma corrente alternada. Durante o século, fala não o século XX, mas durante o século XIX, né? Até o ano de 1900, 1800 nos quebrado até o ano de 1900, né? Sempre o pessoal acabou tendo tipo uma guerra entre corrente contínua e corrente alternada, né? O maior defensor de corrente contínua era o Thomas Edison, né? E o maior defensor de corrente alternada é o Nikola Tesla, tá certo? Então veio ser uma guerra entre esses dois. Existe uma pergunta muito comum que os alunos acabam fazendo em sala de aula, né? Já que eu estou fazendo uma gravação, então eu já quero responder essa pergunta, né? Para a transmissão de energia acontece. O que você acha que é melhor, corrente contínua ou corrente alternada? Por que eu falo isso daí? Porque é uma pergunta. Porque na época lá que eu falei, em 1800 e uns quebradinhos, né? O pessoal sempre discutia esse tipo de coisa. Então, as perdas, pessoal, por energia, por corrente alternada, são menores do que por corrente contínua, ok? Só que é o seguinte, por isso que pode ver que aqui nós temos aqui um transformadorzinho aqui pequenininho, né? Na imagem, eu tenho que elevar essa tensão também para que eu possa minimizar essas perdas de energia. Tá. A corrente que chega aí na tomada da sua casa, pessoal, ela é feita com corrente alternada, né? A gente fala que o que se alterna, pessoal, é a corrente, tá? Porque a corrente é o fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons para a direita, fluxo de elétrons para a esquerda. Mas podemos também chamar de tensão alternada, tá certo? Porque se eu for fazer a medição com o osciloscópio, para verificar a tensão, eu vou ter um gráfico, pessoal, semelhante a esse daqui, ok? Então a gente pode verificar na tensão. O que é a tensão? A tensão, pessoal, é a força, tá certo, da movimentação desses elétrons. Vamos falar das coisas mais comuns que nós temos dentro, desde uma residência até dentro de uma indústria, né? As tensões. Claro que pode ter tensões diferentes, tá bom, pessoal? De acordo com o equipamento, pode ter tensões diferentes. Mas o que a gente encontra comuns, né? É 380, 220 e 127. Professor, mas cadê o 110? Tá certo? Pessoal, 110 fica um número super bonito, porque nós temos a tensão de 220, né? Então a pessoa considera, mas tem 110 lá na minha casa, né? Tá certo? Não, então no fundo não, na sua casa você tem 127, ok? E a frequência, pessoal, variando de país para país, ela vai entre 50 e 60 Hz. Se eu comprar um equipamento que veio do Japão, e ele não foi alterado para o Brasil, ele vai vir na frequência de 50 Hz, tá? Essa é a frequência que ele pede dentro disso daí. Se você pegar a fonte do seu celular, né, a fonte do seu laptop, pode ver que a faixa de operação deles está entre 50 e 60 Hz.
E pode ficar tranquilo, pessoal, ok? Essa parte depois de Hertz, quando a gente for ver a aula sobre osciloscópio, né? Eu vou estar mostrando exatamente como é que a gente mede essa frequência, como é que a gente calcula essa frequência, né? Para a gente acabar entendendo, ok? Tá. Então, um dos termos muito importantes para a gente verificar vai ser a tensão máxima e a tensão mínima, tá? Então, o que nós temos aqui, certo? Então, é o máximo que uma tensão vai atingir e o mínimo que ela vai atingir. Então, dentro lá do gráfico, em algum momento, né? A gente vai ter aqui, deixa eu só rabiscar aqui, ó, tá? Então, eu vou ter nesse pontinho aqui assim, o meu ponto máximo, e vou ter aqui embaixo o meu ponto mínimo. Por que eu estou sempre desenhando isso daqui, pessoal? Porque isso aqui é uma medição que a gente faz através do osciloscópio, tá? Se eu não tiver osciloscópio, eu vou ter que fazer mais ou menos um cálculo disso daqui para a gente estar verificando. A gente vai acabar vendo ali na frente por que eu preciso saber desses valores, né? E para a gente tirar uma série de dúvidas em cima disso. Ok? Tá. Um outro nome dado para ele é chamado tensão de pico, pessoal. Ok? Por que tensão de pico? Porque é o pico máximo, né? Quando estiver subindo a montanha, eu estou lá no alto da minha montanha, né? Tá? E eu consigo verificar isso daqui. Então, ó, somente lembrando aqui que se eu pegar numa tomada residencial, encaixar lá um osciloscópio, né? É esse gráfico que eu vou acabar vendo lá na tela. Volta e meia, pessoal, a gente não consegue medir os valores, né? Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar um pico até o outro, tá certo? E é o que nós chamamos, pessoal, de VPP. Se você lê algum lugar escrito VPP, é a tensão de pico a pico, ok? Tá. E professor, então, quanto que é a minha tensão de pico? Eu vou pegar o VPP e vou dividir por 2, pessoal. Simples assim, quer dizer, eu consigo medir de uma ponta até a outra. E aí eu divido por 2, não importa se a onda estiver para cima, estiver para baixo dentro do osciloscópio, é importante que eu meça de uma ponta até a outra, eu consigo calcular a minha tensão de pico. Também, né, como coloquei aqui no slide, a tensão máxima. E professor, qual que vai ser a mínima? Certo? Então, pessoal, a tensão mínima, mínima, ela vai ser igual ao valor, é o mesmo valor, só que vai ser negativo, ok? Tá? Então, com base nisso, pessoal, a gente tem que tomar muita atenção. Bom, a tensão máxima, tá certo? É maior que a que você vai medir com o seu multímetro. Se você chegar com o multímetro na tomada, a gente vai ver daqui a pouquinho que não vai ser a mesma tensão dessa tensão máxima. Ah, professor, quer dizer que no 127 não é 127? Não é 127, pessoal. Toma cuidado nisso daí. Na hora que você for tomar o seu choquito, né? Que é um choque pequeno, né? Você vai entender que que valor ele é maior ainda. Ok? Vamos lá para um outro tipo de medição, a tensão eficaz, pessoal. Certo? Então, vamos entender o que é a tensão eficaz dentro da eletricidade. Ok? Tá bom? Tá. Então, primeira coisa, pessoal, esse é o valor que você vai ter com o seu multímetro. Encaixei o multímetro numa tomada, eu vou ter esse valor. Tá certo? Tá? Um outro nome dado para ele é também chamado valor médio, ou valor RMS, pessoal, Root Mean Square, ou raiz do valor quadrático médio, tá bom? Isso aqui vem da matemática, quando a gente trabalha com estatística também, isso daí, esse RMS, tá certo? Ele é o valor. E o que basicamente significa essa tensão eficaz? Pessoal, ele é um valor equivalente se eu tivesse uma tensão contínua, tá certo? Como se eu tivesse, entre aspas, eu tenho o meu valor em corrente em tensão alternada, eu quero saber o valor dele equivalente, ou que tipo de bateria eu teria que ter ali para poder alimentar algum equipamento que eu for ligar. Ok? Então a tensão eficaz é como se fosse tipo uma tensão contínua que fornece a mesma potência a um resistor. Tá? Então aqui no gráfico, a gente diz que é o seguinte, assim, a tensão eficaz, ela é só 70,7%
daquela nossa tensão de pico, pessoal. Ou tensão máxima, né? Bom, tá. Um outro jeito, em vez de eu fazer essa continha, que seria uma multiplicação, e da onde que veio esse 70,7%? Bom, ela veio, acabou vindo dessas duas fórmulas que nós temos aqui. Então é o seguinte, o valor máximo, ele vai pegar o valor eficaz e vai multiplicar por raiz de 2. Pessoal, isso aqui é com base em trigonometria, tá? Então a gente não tem que ficar fazendo todos os cálculos agora que é assim, somente para fazer uma prova matemática, né? Mas com base na trigonometria, com base nesse desenho, que é o que a gente calcula isso aqui. Ou, ao invés, se eu quiser calcular isso aqui, estou calculando o Vmax, quando eu tenho o valor eficaz. Mas se eu tiver o valor eficaz, aliás, não, eu vou calcular o Vmax e eu tenho o valor eficaz. E se eu quiser calcular o valor eficaz, e eu tenho o meu V máximo, então a fórmula é apenas a fórmula jogada, né, pessoal? Pego aqui o raiz de 2, jogo para baixo aqui do Vmax, é a fórmula apenas modificada, ok? Tá? Então, por essas duas fórmulas, a gente pode, por uma ou pela outra, né, que no fundo é a mesma fórmula, a gente pode fazer o cálculo de uma coisa e achar a outra, ok? Então, vamos continuar aqui com a nossa tensão eficaz. Primeira coisa, pessoal, eu peguei o multímetro aqui em casa, encaixei na tomada, né, para verificar, acabei batendo uma fotinho para compartilhar aí com vocês aí, né? Ok? Aliás, eu tenho 3 multímetros aqui em casa, cada um com uma função diferente. Esse que eu tenho aqui assim, ele tem um alicate em amperímetro, né? Que é para a gente fazer um outro tipo de medição, mas a gente vai acabar vendo numa aula de medições como a gente vai utilizar o multímetro como um todo. Eu sei que tipo é péssimo a gente verificar isso daqui só através de um vídeo, de uma explicaçãozinha dessa, né? Mas caberia somente numa aula prática, acontece. Eu peço que é o seguinte, assim, que vocês guardem muito bem esses videozinhos, né? Essas matérias vão estar tipo abertas para tipo vocês aí, para vocês poderem revisar. E quando formos para o laboratório, assim espero no próximo semestre, né? A gente vai rever isso daqui para a gente poder ligar isso daqui e não ligar errado lá e não acabar queimando o multímetro, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa tensão eficaz, tá certo? Então, essa daqui, pessoal, é um exemplo, é uma tensão que pode ser medida em casa. Facilmente, encaixei na tomada. Bom, aí vem a pergunta, para que eu preciso saber o máximo? Bom, pessoal, os diodos, ele tem uma tensão máxima que ele suporta. Aí, você cai na besteira de pegar um diodo que dentro do 127 ele está perfeito. Ele vai funcionar. Aí você liga o seu circuito e na hora o seu diodo queima. Tá certo? Porque é o seguinte, pessoal, eu tenho que saber qual que é o máximo, tá? Na minha casa deu 123.3, mas você sabe que a referência que nós temos é que tem a 127. Lembre-se que tipo é o seguinte, durante ao longo do dia essa tensão ela vai variando, né? Dentro de algumas casas, né? Ainda é necessário utilizar um equipamento chamado estabilizador, porque essa tensão fica muito baixa, ele aumenta um pouquinho essa tensão. Se a tensão ficar muito alta, ele baixa essa tensão, tá? Antigamente, para todos os tipos de computador, para não queimar o seu computador, não queimar a fonte do seu computador, a gente ligava direto, pessoal, no estabilizador, o computador, tá? Hoje em dia a gente não tem ligado mais o estabilizador, porque a energia dentro de grandes cidades, como a cidade de Curitiba, a tensão ela já é um pouquinho melhor. Se você for morar na praia daqui a um tempo, né, ou no interior, pode ser que a tensão fique oscilando. E é uma coisa muito fácil, né, pessoal? Se a lâmpada ficar oscilando, algum equipamento, né, ficar oscilando, com certeza vai precisar de um estabilizador para não acabar queimando a fonte do seu computador. Bom, então, se a tensão é 127, como é que eu faço esse cálculo, né? Para a gente verificar isso daqui. Então, conforme o slide anterior, né, pessoal? Bom, então eu passei esta fórmula aqui. Vmax igual a tensão eficaz vezes raiz de 2. Então, 127 vezes raiz de 2, bom? Fazendo a continha aproximadamente, pessoal, 179,6. A gente fala que aproximadamente a tensão máxima é 180 volts. Isso para 127. Ok? Tá bom? Então, quer dizer,
eu não tenho que projetar ou pegar um diodo que suporta até 127. Eu preciso de um diodo que suporte até 180 volts. Tem que pensar até um pouquinho a mais, né, pessoal? Porque a gente sabe que como a tensão, se ela tiver algum tipo de alteração, né? Então eu posso jogar aqui tipo uns 200 volts, né? Para poder mais ou menos ter uma certeza. Novamente, se você utilizar, se você for olhar na fonte do seu computador, ele tem lá uma variação lá, ele coloca a tensão mínima, a tensão máxima suportada, né, pelo seu carregador. Mas no carregador, às vezes, ele coloca a tensão eficaz, tá certo? Então você tem que verificar se é uma tensão eficaz ou se ela é uma tensão máxima mesmo, ok? Então, pessoal, já com base na tarefinha que eu vou pedir para vocês, a atividade de hoje ela é super simples, valendo um ponto, né? Ok? Então, é o seguinte, eu calculei para 127. Eu quero saber qual que vai ser a tensão máxima para 220 e qual vai ser a tensão máxima para 380. Tá? Vocês vão ter que fazer o mesmo cálculo que eu fiz no slide anterior. Simples assim. Temos mais uma parte dessa tarefinha lá, que eu vou colocar a tarefa completa também lá no Google Classroom, né? Para você fazer. Então, pessoal, conta simples, tá bom? Coisa rápida para estar fazendo aí, ok? Tá. Então aqui, pessoal, acabei voltando no mesmo gráfico lá, só para vocês terem também uma noção como é que a gente faz isso daqui, né? Ou lá, se eu quiser calcular, né, o VRMS, né, como vem em vários locais escrito isso daqui, né? É só pegar 0,707 vezes o V max. Bom, aí você vai me perguntar, professor, de onde que veio esse 7,07? Pega na sua calculadora, calcula 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Se você for fazer essa continha aí na sua calculadora, né? 1 dividido, né? Você vai colocar lá o símbolozinho de raiz na sua calculadora, né? Vai calcular. Aí você vai calcular e vai dar esse 7,707 e um quebradinho que vai longe isso aqui, né? Ah, professor, mas por que está 70%? Novamente, pega 70,7. A palavra porcento, pessoal, quer dizer por 100. E divide por 100, pessoal. Isso é porcento. Bom, então para a gente pegar isso daí, eu sei que tem uma parte da matemática que ela é meio chatinha, mas a minha ideia acontece, como eu tenho uma segunda faculdade na área de matemática, então eu tento pelo menos simplificar um pouquinho a matemática para tipo vocês, fazer a matemática se tornar um pouquinho mais prática, menos só conta, né? E pegar os porquês dela. Então, pessoal, a palavra porcento quer dizer é dividido por 100. Então, vamos falar de um elemento bastante utilizado, pessoal, dentro de fontes, né? Tá certo? Porque eu vou mostrar que assim existe o eletrônico e existe o eletromagnético, que é o exemplo que eu vou acabar falando agora, que exatamente são os transformadores. Bom, pessoal, um transformador, tá certo? Ele nada mais é do que um elemento eletromagnético, tá certo? Que ele pode reduzir ou aumentar a tensão de alguma coisa, tá? Não sei se tipo se você tem algum equipamento, alguns são muito comuns, às vezes eu tenho no local que só tenho 220, né? E eu tenho que converter 220 para 110, ou o contrário, né? Eu tinha um exemplo, dentro de uma fábrica, ela tinha uma cafeteira que era 220. Se eu quiser usar a cafeteira aqui em casa hoje, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que comprar um transformador, pegar do meu 110, que tem todas as tomadas aqui na minha casa, ligar um transformador que vai de 110 para 220. O que é basicamente, mecanicamente falando, pessoal, um transformador, tá bom? Aqui no desenho, as bobinas estão colocadas separadas, tá bom, pessoal? Normalmente a gente enrola as duas bobinas juntas, ok? Tá? E podemos ter mais do que duas bobinas, 3 bobinas, né? Que eu posso ter tensões diferentes, ok? Tá. Então, basicamente, para que eu tenha um transformador simples, ok? Nada mais é, pessoal, do que um fio enrolado múltiplas voltas. Tá certo? Quando eu falo múltiplas voltas, são muitas voltas mesmo, pessoal. Tá bom? Tá? É o que vocês aprenderam no primeiro semestre, chamado de um indutor. Ok? Então, pessoal, o indutor, ele basicamente, ele é um fio esmaltado com cobre, dando múltiplas voltas. Só que quando eu coloco isso aqui dentro de um núcleo de ferro,
Tá certo? Tem que ser um núcleo aqui de ferro. Vamos escrever aqui, né? Bom, núcleo de ferro. Ok? E com corrente alternada. Só funciona com corrente alternada. Corrente contínua, isso aqui não funciona, tá bom, pessoal? O que vai acabar acontecendo? Ele vai acabar criando aqui um campo magnético, vai criar um fluxo magnético. Tá certo? Onde a energia dessa primeira bobina ela vai ser passada para a nossa segunda bobina que estava lá quietinha, paradinha, que não estava fazendo nada se não tinha energia. Ok? Bom, e lembrando, isso aqui só funciona, pessoal, para corrente contínua. Esse fluxo eletromagnético ele é só criado devido à corrente alternada. Tá? Então, por isso que muita coisa se diz e fala, né, de passar energia, né, sem fio. Se você imaginar, pessoal, aqui eu estou passando energia da primeira bobina para a segunda bobina. E detalhe, ambos não estão ligados entre si. Eu estou passando, pessoal, energia de um local para o outro sem fio. Quer dizer, isso aqui já existe há trocentos anos. A única coisa acontece que o pessoal está trabalhando mais em cima disso, é que eu consiga passar energia de um local para o outro numa distância maior e que não necessariamente eu precise de um núcleo de ferro para estar passando de um local para o outro. É outro tipo de energia sendo transmitida sem fio. Ok? Tá. Tem muitos exemplos disso daí já sendo aplicados hoje em dia, mas agora não vem ao caso da nossa matéria. Mas é mais ou menos a ideia você acabar entendendo dentro de uma bobina, tá certo? Ou dentro de um transformador. Então vamos continuar falando desse nosso transformador e vamos ver algum nome. Bom, então pessoal, normalmente o circuito de entrada é o que nós chamamos, pessoal, de circuito primário. E o de saída, ok? É o que nós chamamos de circuito secundário. Bom, então o primeiro tem um número de espiras e o outro tem um certo também número de espiras. Ok? Vamos ver quais são as relações que a gente vai acabar tendo agora aqui assim. Bom, então a tensão de entrada e a tensão de saída de um transformador, ele depende de quantas voltas você deu com a bobina. Tá? Nesse exato momento me fez lembrar isso dentro da faculdade, que a gente acabou fazendo um transformador. E pessoal, tem que ter um aparelhinho lá que ele vai contando quantas voltas vão dando ali certinho, tá? Você vai passar, você coloca o fio, conforme você vai enrolando o fio dentro da bobina, tipo num carretelzinho, ele vai contando quantas voltas foram dadas. Ok? Depende do número de voltas. Ok? Tá. Então, pessoal, ele tem uma seguinte proporção. Bom, então o número de espiras do primário em relação ao número de espiras do secundário, ele é proporcional, tá certo? Proporcional à divisão da tensão de linha de entrada dividido pela minha tensão de saída, tá certo? Essa proporção ela é verdadeira. Vamos continuar vendo aqui assim, e vamos fazer um exemplinho agora aqui assim prático, né? Para a gente poder fazer esse cálculo, para a gente acabar entendendo muito bem como que as coisas são. Bom, então é o seguinte, ó, sendo uma tensão de entrada 127, com 1000 espiras no primário, 80 espiras no secundário, qual vai ser a tensão de saída? Primeira coisa, pessoal, já coloquei aqui todos os valores, né? Então a tensão de entrada é o V1, como está no primário, esse é o N1, e esse aqui o N2, que são as espiras do secundário. Ok? Vamos lá, coloquei aqui a nossa fórmula, que a gente pegou lá do slide anterior. Lancei aqui os valores. Bom? E aqui, pessoal, muita gente fala multiplicar em cruz, multiplicar em x. Não importa, desde que você entenda que eu estou fazendo esse com esse e esse com esse. Por isso que cada um fala multiplicar em x. Então, vamos continuar fazendo aqui a continha aqui. Então, beleza, o V2 vezes o 1000 e o 127 vezes o 80. Bom, multipliquei aqui, deu 10.160. Toma cuidado, pessoal, na calculadora, tá? Ele pode aparecer assim, ó, 10.160.
Não é 10,160, pessoal. Tá? Por que eu vou explicar isso aqui dentro da sua calculadora? Na sua calculadora, ele está com notação americana. Certo? Americana. Na notação americana, tá certo? A gente chama o negócio aqui separador de milhar. Se eu for fazer 1 milhão, ele vai escrever assim na tela. Ele vai ter duas vírgulas, separador de milhar. Bom, no Brasil, separador de milhar é ponto. Ok? Na notação americana, se eu quiser fazer 1,5, é 1,5. E no Brasil, 1,5. Bom, então, não confunda, pessoal, essa vírgula. Tá certo? Ah, professor, mas se quiser aparecer tipo o número 10.160.15, pessoal. Esse cara no Brasil pra gente, isso aqui é a vírgula. E no Brasil, pra gente, esse cara aqui é um ponto. Nem sempre a gente faz separador de milhar, tá bom, pessoal? Mas na sua calculadora vai aparecer o separador de milhar. Ok? Vamos lá. Então, beleza. Então, aí eu vou fazer a divisão, ok? E vai aparecer 10,16. Na sua calculadora vai aparecer 10,16 se tiver com notação americana. Bom, vai aparecer um ponto aqui. Então, 10,16 volts. Quer dizer, então, eu tenho um transformador que na entrada é 127 e na saída vai me trazer 10,16 volts. Então, eu coloquei aqui uma outra atividadezinha, ok? Tá bom? Se eu tenho um transformador, pessoal, na entrada que é 220 e na saída é 20 volts, bom? No primário eu tenho 1000, certo? Eu quero que você calcule para mim quantas espiras tem no secundário, mais um itemzinho para a tarefa. Eu gosto de colocar no EWB, pessoal, porque às vezes eu preciso fazer uma coisa super simples, preciso desenhar um gráfico, preciso fazer as coisas aqui, né? Bom, dentro do EWB, eu tenho transformador, tá? A gente vai ver o desenho dele daqui a pouquinho aqui, né? Mas o que eu quero é o seguinte, se você der duplo clique em cima do transformador, tá? Ele vai ter o seguinte, ele vai ter aqui a quantidade de voltas primárias e a quantidade de voltas secundárias, certo? Sabendo que a gente aprendeu aquela nossa relação lá, se eu quiser fazer um transformador de um jeito ou de outro, pessoal, é só colocar a quantidade de espiras que eu tenho, né? Voltas, né? Que ele chama, né? Dentro do meu EWB. Então, é um jeito bem simples de você alterar, fazer um transformador que aumente a tensão ou um transformador que abaixe a tensão, tá? Um exemplo bacana para quem quiser um exemplo aumentar bastante a tensão, né? Claro que é o seguinte, quanto mais eu aumentar a tensão, menor vai ser a corrente, tá? Então existe aqueles globos, né? Lá que ele tinha tipo tem um negócio aqui no meio aqui assim, você coloca a mão aqui assim, o dedo vai saindo tipo de uns raios, tá? Só para você ter uma ideia acontece. Então você vai ligar da sua tomada 127 volts, né? E a saída nesse globo, pessoal, aliás, nesse globo vai ter em torno de 20.000 volts. Você não toma um choque, em primeiro lugar, porque está dentro desse globo lá, né? E a gente cria um vácuo ali dentro, né? E depois, a corrente ela é tão baixinha, é suficiente para você colocar o dedo e fazer tipo uma leve cosquinha no seu dedo, tá? Mas pode ficar tranquilo que você não vai levar um choque com base nisso daí. Bom, um amigo meu tava montando aqui o circuito, né? E só como ele não colocou dentro do globo, pegou na perna dele, ele literalmente ele acabou quebrando, acontece, fala o fêmur com a pancada, porque tava tipo direto, pessoal. Ele encaixou o negócio na tomada e tava com o fio na perna dele, cara. Foi o cúmulo do azar, mas ele levou um coice, né, para poder quebrar o fêmur, pessoal, não é um osso muito fácil de quebrar, tá? Então toma cuidado isso aqui direto, isso aqui, né? Tá. Um outro cara para quem
mexia com televisão antiga, tá? Dentro do equipamento lá, que tem o tubão aqui assim, né? Só para vocês acabarem entendendo, né? Tem um equipamento que chama flyback, que era uma peça que acabava queimando a televisão, quando a imagem ia fechando, tudo isso daqui, tá? O flyback de uma televisão, pessoal, facilmente, ele chega a 60 mil volts. Bom, você imagina que é para fazer um raio daqui de trás até a tela do seu televisor, tá? Então, é um equipamento. Isso daqui, se levar um choque desse aqui, dependendo aonde for isso daí, é até provável que você acabe morrendo, tá, pessoal? Então, tomar cuidado com esse tipo de equipamento. Tem uma televisão antiga em casa lá, jogou fora, questão de brincadeira, e se tiver alguma coisa carregada, porque no fundo a tela fica às vezes carregada, literalmente fala, toma cuidado para não brincar com esse tipo de coisa, porque você pode se machucar e feio. Então vamos ver aqui um circuitinho que eu montei aqui dentro do EWB, tá bom? Então eu peguei o transformador, esse aqui é o símbolozinho do transformador, né, para você poder montar o circuito. Peguei uma fonte, pessoal, de 12 volts, 60 Hz, 0 graus, pessoal, o negócio chama defasagem, ok? Quando a gente tiver, tipo, fases diferentes, um exemplo trifásico, são 3 fases diferentes, bom? É questão de ângulo, é medido em ângulo em graus, bom? Então é o seguinte, nesse meu transformador, na entrada, no primário, né, eu vou colocar 100 voltas. No secundário, pessoal, eu vou colocar 1000 voltas. Então eu tenho na minha entrada eu tenho 12 volts e na saída, pessoal, eu tenho 120 volts. Olha lá que legal dentro do transformador. Acabei de aumentar a tensão em 10 vezes, só colocando um transformador, aumentando o número de voltas. Insisto e digo novamente, a minha corrente de entrada é uma, e a minha corrente que vai passar nesse resistor aqui, ela é outra, tá? Então, a corrente com certeza na minha saída é uma corrente menor, ok? Tá? Porque no fundo eu aumentei a tensão e consequentemente eu diminuo a corrente. Vamos acabar vendo alguns termos que o pessoal faz bastante também confusão, né? Isso tudo por quê, pessoal? Para que a gente literalmente domine todo o assunto sobre diodo. Eu estou colocando uma série de coisas que são aplicadas em circuitos, né? Então eu preciso de todos esses elementos para a gente montar um negócio que a gente vai planejar certinho nesse segundo bimestre, ok? Então, AC/DC, pessoal, não é somente uma banda de rock, ok, tá bom? Não é anticristo, que no fundo chama Antichrist, Dead Christ, tá certo? Então não tem nada a ver. O grupo AC/DC quis colocar a energia, a eletricidade dentro do grupo, né? Entendeu? Então colocaram isso que tem a ver apenas com eletricidade, tá bom? Eles não colocaram nada que tem a ver com coisa do dianho, ok? Então, no Brasil a gente chama de CA, corrente alternada, ou CC, corrente contínua. Abreviação das coisas, ok? Tá, o AC, pessoal, ele é a mesma coisa que o CA, tá bom? Então chama de alternate current, ou corrente alternada em português. Bom, e o DC, tá certo? Que vem do inglês, direct current, tá bom? Corrente contínua, ou corrente direta, né? Que você podia traduzir isso aqui ao pé da letra. Então eu coloquei aqui um exemplo. Quando for DC, entenda, pessoal, isso aqui é uma bateria, né? O carregador do seu celular, né? Ele faz uma conversão de corrente alternada em corrente contínua. Bom, vários equipamentos são convertidos, né? E o AC normalmente é uma tomada, né? uma alimentação vindo através de um motor, né? Se você gerasse energia, um exemplo, pegava lá uma bicicletinha lá na sua casa lá e pedalasse um montão lá, você está gerando corrente alternada, tá bom? Normalmente correntes que são de motores girantes, elas são correntes alternadas. Aí você converte ela para corrente contínua, né? Para você poder trabalhar com alguma coisa que você tenha de corrente contínua. Tá bom? Então, um exemplo, a corrente chega alternada, ela passa pelo carregador do seu celular, ela é convertida em corrente contínua, e aí sai naquela sua portinha USB ali, que você carrega o seu celular. Ok? Tá, professor, você falou, e você falou que ia falar os objetivos, e esses objetivos, eles nunca chegam, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, a corrente alternada ela é ótima para ser transmitida, mas nem sempre ela é ótima
para ser utilizada, tá? Porque é o seguinte, assim, de acordo com o equipamento, eu acabo tendo perdas, tá? Um exemplo de um equipamento que é corrente alternada e que pode continuar como corrente alternada é o liquidificador, uma batedeira. Todos os elementos que você tenha girantes na sua casa, ele pode ter corrente alternada e continuar com corrente alternada e funcionar, tá certo? Agora, equipamentos eletrônicos, ok? Na sua televisão nova, né? Você comprou lá uma LCD lá de 74 mil polegadas, ok? Tá? Então lá eu tenho que converter corrente alternada em corrente contínua, certo? Tá. Então, para que eu faço esse tipo de conversão? Para que eu tenha um melhor aproveitamento da energia. Vocês já perceberam que quando a gente estava fazendo aquele nosso sisteminha lá no começo dos slides, a gente só aproveita 70% da nossa tensão máxima, pessoal. Quer dizer que 30% já é perdido ali, ó. Ok? Tá, então vou tentar melhorar isso daqui, né? E a ideia também é transformar o máximo de corrente alternada em corrente contínua para os nossos equipamentos. Tá bom? Tá, então vou colocar aqui todas as especificações de tudo quanto é livro que você comprar, que você for olhar, tá escrito, o cara coloca um nome diferente, né? É legal que o pessoal coloca a fórmula, mas não coloca por que é aquele nome. Então, V-rede é a tensão que vem da rede, da tomada, ok? Beleza. VE, tensão de entrada. VL, tensão de saída na carga. A gente já vai ver por que é a letra L. Tá certo? Mas, professor, L não é indutor, professor? Não. Tá bom? Na carga, pessoal. Tá certo? A carga pode ser pode ser um resistor, pode ser um indutor, pode ser um capacitor, pode ser a rebimboca da parafuseta. Mas é uma carga, tá certo? VP, tensão de pico na entrada. Bom? VRMS, tensão eficaz. Lembre-se, falou de tensão eficaz é medida com multímetro. Ok? Bom, VD, tensão no diodo. Se for silício, 0,7. Bom, e RL, pessoal, não é uma associação de um resistor com um indutor, pessoal. Por favor. Bom, vocês vão acabar confundindo isso daí. Então o L pode ver que o L nem está na mesma altura, né? Se fosse R grandão e o L grandão, assim, né? Por isso que eu coloco um para cima e o outro levemente para baixo, né? Ele é o resistor de carga. A palavra load, pessoal, L vem de load. Load, pessoal, significa carga. Tá certo? Por isso que chama RL. Tá bom? Tensão é o resistor de carga. Então, a ideia, pessoal, é a gente transformar corrente alternada em corrente contínua. E utilizar o máximo que der desse tipo de coisa. Ok? Tá. Então, vamos começar o seguinte. Vamos montar aqui um transistor. Certo? Para que eu possa fazer uma medição, pessoal, eu preciso ter uma carga. Bom, aqui é carga. Bom. E como carga para a gente medir, sempre a gente coloca um resistor. Bom? Então, se eu pegar lá no osciloscópio, né, eu estou entrando. A minha onda é uma senoide. E a minha saída só pode ser o quê? Uma senoide. Certo? Do jeito que a tensão entra, ou a corrente entra, né? É a mesma forma de onda que vai ter na saída. Então, nesse meu exemplo aqui assim, ainda nós estamos lá com o nosso 70,7% de eficácia. Depois a gente vai calcular essas porcentagens do aproveitamento dessa energia. Ok? Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, hoje, né, nessa nossa aula aqui, eu vou acrescentar só um diodinho aqui. Tá? Quando acrescentar um diodo, pessoal, essa parte aqui de baixo da onda, ela vai ser cortada. Porque você lembra, pessoal, que o diodo só conduz em um sentido? Então, quando a tensão for negativa, ele corta. Entendeu? A gente acaba cortando a parte de baixo. Tá? Então, essa parte de baixo aqui ela não existe. E agora a nossa forma de onda ficou só na parte positiva. Certo? Já é um bom sinal para a gente estar jogando aproveitando apenas a energia para a parte de cima. Ok? Depois a gente vai acabar vendo a eficácia de cada um desses circuitos aqui
Mas por enquanto vamos só prestando atenção de como que o diodo vai interferir na nossa forma de onda. Tá bom? É chamado retificador de meia onda. Eu retifiquei apenas a onda, eu mantive só a onda na parte positiva. Se eu pegar, pessoal, e não fazer a medição na carga, eu quero fazer a medição dentro do meu diodo, tá? Então, se eu estou no diodo, pessoal, não vai aparecer essa parte aqui de cima, tá? Então, o diodo, se eu medir no diodo, o diodo vai estar segurando toda a carga negativa agora aqui. Toda vez que a tensão estiver negativa, isso aqui vai ficar retido no nosso diodo, ok? Então, agora aqui, nós vamos aprender a fazer os cálculos dentro, né, do circuito, tá? Então, já percebemos que com o diodo, ele corta a parte da onda negativa, ok? Bom, tá. O que eu tenho que ver? Que esse meu diodo, a tensão de pico não seja maior do que a tensão negativa do nosso circuito. Se isso acontecer, o diodo parte, ok? Bom, vamos lá, tá? Então, a tensão de carga, ela sempre vai ter um componente contínuo agora dentro do nosso circuito. Aonde é feito o cálculo, pessoal, isso aqui já com base em estudos, cálculo trigonométrico e por aí que vem as fórmulas que a gente tem nisso daqui, tá? O meu objetivo da matéria aqui assim, para não alongar tamanho isso aqui, né? Para que a gente tenha apenas uma noção de como é que a gente utiliza isso aqui. Já são fórmulas prontas, tá bom, pessoal? Feito, calculado isso daqui. Bom, tá. Então, beleza, pessoal. Então, a minha tensão contínua, ela vai ser a minha tensão de pico dividido pelo valor de π. 3,141592, e aí vai embora o número π. A corrente contínua desse meu circuito, ela vai ser nada mais do que a tensão contínua, né, o componente contínuo, né, do nosso circuito, dividido pela sua carga. Ok? Tá. A tensão eficaz para esse circuito, pessoal, não é a mesma que a gente calculou lá no outro. Tá certo? A tensão eficaz, né, ficou aqui em duas linhas aqui, né? Então, V do RMS, ok? Vai ser a nossa tensão de pico divididos por 2. Tá certo? A nossa tensão eficaz aqui, ela teve uma queda. Bom? Porque antes aqui, a raiz de 2, pessoal, é 1,41. Aqui, dividir por 2, acontece, eu vou ter uma tensão eficaz. Eu piorei o circuito. Por enquanto, eu não melhorei o circuito. Ok? Bom, tá. E os últimos cálculos ainda tem o seguinte. Eu tenho que pensar, pessoal, que o valor não é só essa perda, não. Eu não coloquei um diodo? A fórmula completa, eu tenho que descontar indo diodo, pessoal. Fora o que eu perdi lá em cima, lá naquele outro cálculo lá, né? Aqui do VRMS aqui, ó. Eu vou ter a minha tensão de pico. Por isso que tá vendo que eu tenho essa linha preta aqui, ó. Bom, a minha linha preta, pessoal, é o circuito, aliás, a linha vermelha é a linha do circuito antes. A linha preta, pessoal, é a linha depois que eu coloquei o diodo. Então eu tenho que descontar o 0,7 e depois dividir por 2. Conclusão, a eficácia desse meu circuito piorou o circuito. Tá certo? Às vezes, pessoal, a gente tem que piorar um pouquinho para a gente poder melhorar. Tá? Mas a gente tem que estudar todas as possibilidades. Por isso que aqui a gente vai fazer o negócio passo a passo até a gente conseguir converter corrente alternada em corrente contínua. Bom? E para completar a nossa aula, ainda tem mais um slide. Fique tranquilo que aqui não é o último slide, né? Se você já estava cansado, você vai cansar um pouquinho mais ainda. Bom, eu tenho, pessoal, que pegar o datasheet, tá certo? Que literalmente é um manual do nosso diodo. Bom, eu tenho que verificar qual que é a tensão de pico reverso. Bom, a tensão RMS, né? Ou a tensão... aqui ele chama de máxima tensão eficaz. Não confunda com aquela tensão máxima que a gente falou lá, tá bom, pessoal? No inglês eles colocam maximum sempre, né? É o valor máximo que você pode ter. Ok? Tá bom? Depois, eu tenho a outra tensão, a tensão máxima reversa. Tá bom?
Lembrando, pessoal, CC, corrente contínua, DC, Direct Current, não confunda, os dois são a mesma coisa, tá bom? Então eu tenho aqui a tensão, e aqui eu já tenho na minha tabelinha cada um dos modelinhos aqui, bom? Depois, o que ele vai mostrar para a gente agora aqui dentro do nosso circuito? Qual que é a corrente máxima contínua dele? Então esse cara, pessoal, ele pode trabalhar continuamente até 1 ampere, bom? E qual que é a corrente de surto? Para que literalmente eu arrebente o nosso diodinho aqui assim. Pouquinho alto, né, pessoal? 50 ampere. Bom, é corrente pra caramba, pessoal. Lembre-se que na sua casa a Copel fornece 60, tá? Ele está quase pertinho ali, né, desse valor lá para a gente estar alimentando. Ok? Então, primeira coisa, eu preciso ver essa tabela para depois comparar para saber se o diodo que eu vou comprar está certo ou não. Se você vai substituir um diodo, pessoal, ele já tem um modelinho, tá? Na prática, você vai trocar o diodo, você vai conseguir, às vezes, ler escrito qual que é o diodo, né? Bom, aí eu digo que é o seguinte, assim, né? Tomar cuidado que o cara pegou, ele estava com um diodo, um exemplo, um N4001, foi lá, comprou um N4002, vou trocar. Por quê? Porque agora esse cara aqui suporta até 100 volts, o outro só suportava 50, tá certo? Se o seu circuito está com problema e ele queimou um diodo, pessoal, o problema não estava no diodo. O diodo foi a consequência que queimou. O problema é que o circuito está em outro local. Se você colocar um diodo maior, você vai poder queimar uma outra peça muito mais cara do que simplesmente um diodo. É melhor queimar o diodo, que ele é baratinho, né? Nesse diodinho, um N4000, você tem que comprar de 10, pessoal. É tão baratinho que você não compra de 1, compra de 10. Tá? Então você vai acabar comprando depois um outro lá e literalmente você acaba queimando um outro circuito maior. Feito todos os cálculos, todas as fórmulas, né? Então vamos começar lá, tá? Para o retificador de meia onda, pessoal. Tá? O que o meu diodinho, para que ele continue funcionando, não queime, tem que respeitar, pessoal, esses 4 requisitos, né? Tá certo? Que literalmente, isso aqui tem que ser aqui, tipo, falar é um maior igual, aqui faltou aqui um maiorzinho igual aqui, né? Um maior igual, pelo menos nesses valores aqui assim. Então vamos pegar agora aqui, um exemplinho para a gente estar fazendo uma continha com base aqui. Fica tranquilo que essa continha você não vai ter que refazer ela no trabalhinho. O trabalhinho é mais simples, só aquelas partezinhas lá que a gente fez lá no comecinho, ok? Bom, então pessoal, tem um diodo que chama um N4001, bom? Aonde a tensão dele fala RRM, que você vai ter que olhar depois de novo lá, né? Bom, o IA, depois o VRMS, o VCC, conforme o circuito anterior, com uma tensão de pico de 17 volts e um resistor de carga de 100 ohms. Então, vamos fazer as continhas agora aqui assim. Bom, então beleza, pessoal. Naquele circuito lá tem que lembrar que a gente tem que descontar, né, o 0,7, dividir por π. Lembrando, π é 3,14, 5,2. Esse cara aqui deu 52 mA e essa tensão deu 8,5. Então, pessoal, pensando nesse circuitinho aqui, com base nesses dados, tá certo? Eu acabei vendo que literalmente, né, as tensões elas estão dentro da especificação desse meu diodo. Então, com base nisso, né, os valores ficam dentro dos limites para o circuito, ok?